Deus abençoe, jovens, Deus abençoe, irmãos que nos prestigiam com a sua audiência. Nós oramos para que a iluminação dada pelo Espírito, a revelação de Deus, seja a porção especial de cada um de vocês. Muito obrigado por nos assistir. E se você gostar desse conteúdo, compartilhe, por gentileza, com todos aqueles que você acredita que serão abençoados. Tudo bem? Hoje nós vamos estar continuando o nosso estudo sobre Daniel, após o irmão Jonatas ter trago para nós o capítulo 2 de forma muito brilhante. Que Deus abençoe sua vida. Agora nós vamos continuar aqui no capítulo 3. Então, irmãos, para irmos direto ao assunto, eu quero já ler aqui Daniel, capítulo 3, no versículo 1. Nós vamos ler aqui, irmãos, do versículo 1 até o versículo 3. Nós vamos abordar hoje, dentro de Daniel, capítulo 3, a primeira parte. Nós vamos ver que dentro de Daniel, capítulo 3, há uma parte que nós estamos na terra, mas há uma outra parte que nós não estamos mais, certo? E Daniel capítulo 3 aqui está narrando justamente o tempo em que a imagem da besta será erigida. Daniel capítulo 3 é um paralelo de Apocalipse capítulo 13. E também, nós vamos ver aqui conforme formos seguindo, que esse é um paralelo que se segue por toda a Bíblia, certo? Nós temos a Babilônia no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no final. Mas vamos ler aqui para nós termos nossa leitura oficial e depois nós vamos estar voltando nas Escrituras e vamos ler muitos parágrafos de irmão Brana também para embasar tudo o que estaremos falando. Fique atento, porque esse é o tempo de nós olharmos tudo que acontece ao redor do mundo, nossos eventos modernos que nós estamos vendo e vermos as profecias sendo clareadas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá então. Capítulo 3, versículo 1, irmãos. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Observe esses tamanhos aqui, porque ele tem uma relevância também. Provavelmente sobre esses tamanhos, o número da besta, nós vamos falar no programa seguinte, mas guarde isso com você. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, agora observa o versículo 2. No versículo 1, ele levanta essa imagem, ele constrói essa imagem. Essa imagem é erigida. Só que ela ainda não é adorada. Capte isso. Ela é feita, mas ela ainda não é adorada. Há um processo sendo desenrolado. Compreendem? Então no versículo 1, ela foi construída e foi colocada em um lugar específico. O campo de Dura. Se você pegar na tradução da King James, esse campo está traduzido como planície de Dura. Então eu quero que nós voltemos aqui para observar no versículo 1, por que ele não colocou essa estátua na Babilônia? Por que ele colocou na planície de Dura? Observa, planície, campo de Dura. Porque na planície de Dura, as pessoas podiam enxergar aquela estátua de longe. Era uma planície. Era um local que propiciava uma visão da estátua, porque todos deveriam adorar. Você vai ver que ele vai proclamar essa ordem para todos os seus príncipes, para todos eles. Ele faz uma reunião com todos os seus súditos, para que ele possa introduzir essa adoração à imagem erigida. Só que ele tem que colocar essa imagem em um local, que é o campo de Dura, que é a planície de Dura, onde todos pudessem ver, onde estivesse ao alcance da vista de todos. Porque nesse tempo eles não tinham tecnologia como nós temos, como você está nos assistindo aqui, através das imagens que estão sendo transmitidas. Ele precisava de um espaço físico, onde propiciasse, irmãos, que todos pudessem então ver essa imagem. Isso significa hoje para nós, essa planície de Dura, significa hoje para nós o sistema de comunicação. Porque essa imagem erigida besta, ela tem que ser vista em todo o mundo. E é por isso que a chave da tecnologia, ela foi entregue para o homem. O homem precisava descobrir a quarta dimensão para que algumas profecias da Bíblia se cumprissem. Como que iria se cumprir a profecia da Bíblia, lá em Apocalipse 11, que diz que todas as pessoas da terra vão ver o corpo das duas testemunhas mortos na praça? Antes da internet? Imagina como que eles entendiam essa profecia.
Antes da televisão, antes da quarta dimensão, não tinha como todos verem ao mesmo tempo. Porque não tinha como, não tinha maneira. Mas hoje há maneira. Deus deu essa chave, permitiu a abertura da quarta dimensão. E nós estamos usando a quarta dimensão a nosso favor. Porque você está ouvindo essa palavra através da quarta dimensão. Mas quem é o príncipe que rege sobre essa quarta dimensão é Satanás. É Lúcifer. É ele que está controlando esse sistema de comunicação. Porque ele quer que todos vejam a sua imagem. Ele quer que todos sejam influenciados pela sua imagem. Agora vamos lá. Na província da Babilônia. Agora o versículo 2. Então primeiro ele constrói a imagem, depois ele propaga a imagem num campo de visão. Então primeiro nós temos aqui a construção, sabemos que a imagem é o concílio ecumênico, nós vamos ler daqui a pouquinho o irmão Brana falando isso. Mas isso tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser dito nos meios de comunicação. Tem que ser feito isso, para que as pessoas se acostumem com essa ideia de ecumenismo. Então, versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes. Observa, agora nós vemos uma reunião. Primeiro a construção, depois uma visualização da estátua, agora eles começa uma reunião, um ajuntamento. Mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros. O que são esses? Esses são os políticos. Os conselhos, nós temos conselho de ética, nós temos conselho da questão de tribunal de contas. Ele está trazendo todos os súditos do seu reino, todos os de cargos de relevância. Aqui estão os políticos, tá? No nosso caso hoje seria presidente, governador, prefeito. Todos esses estão sendo ajuntados. Ele começa pelas lideranças, porque ele sabe que se ele levar uma liderança, ele leva os que estão abaixo dessa liderança, porque essa liderança exerce influência sobre seus liderados. Se você domina uma liderança, você domina seus liderados. Então ele não precisa dominar cada pessoa sobre a terra. Ele precisa dominar as lideranças. E ele domina cada pessoa sobre a terra. Então vamos continuar aqui. Os conselheiros, aí vem os tesoureiros, esses são os banqueiros, os donos dos bancos. E nós vemos lá em Apocalipse que a grande prostituta, ela está enriquecendo os comerciantes. E eles vão chorar quando ela ser destruída. Ela está envolvida com os grandes banqueiros. Agora vamos continuar aqui. Os banqueiros ou tesoureiros, os juízes, o sistema judiciário, também sendo chamados, também sendo trazido debaixo dessa união. Observa que todos eles estão sendo ajuntados. Político, comerciante, juízes, todos estão sendo ajuntados para um objetivo. Para um objetivo. Os capitões, agora, é as forças armadas. Não há, observa, agora, no tempo que nós estamos vivendo, você vê às vezes conflito entre juízes e forças armadas. Mas aqui a besta está trazendo todo o seu sistema a uma unidade, a um ajuntamento, onde todos vão querer a mesma coisa. Por isso a Bíblia está detalhando. Não há mais atrito entre eles. Então vamos continuar aqui, irmãos. E todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua. E havia um evento onde essa estátua seria promulgada, seria colocada para o povo. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, versículo 3, então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província à consagração que o rei Nabucodonosor, da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nós vamos ler até aqui. Esse programa nós vamos falar até aqui. Eu quero tomar como subtítulo, irmãos, Daniel capítulo 3, né, parte 1. E como subtítulo eu quero falar um pouco sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Nós vimos aqui, no versículo 2 e no versículo 3, irmãos, que eles foram ajuntados antes do período da adoração. Houve um ajuntamento. Correto? Agora, antes de falarmos sobre esse ajuntamento, eu quero ler para vocês alguns parágrafos aqui para nós embasarmos. Tudo bem?
Então guarde essa questão do ajuntamento, porque você vai ver aqui o irmão Brana falando sobre isso. Mas primeiro, para nós começarmos o embasamento, quero pegar um parágrafo aqui, que inclusive quero agradecer ao irmão Jonatas, que contribuiu comigo nesse sentido. Vamos lá. Página 282 das 7 eras da igreja, vai estar dentro da era de Filadélfia. Diz assim, observa, aqui nesse parágrafo nós vamos ver que parte desse tempo de Daniel 3 nós estamos na Terra. Só que tem uma parte que nós não estamos. Então vamos lá. Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém à medida que este movimento se torna a imagem da besta, a imagem herege da besta, então este movimento, então é um processo até que ele se torne a imagem herege da besta, mas ele já está em operação. Ele já está em operação. Dentro do que nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 3, a imagem já está formada, o ecumenismo. Mas falta a adoração forçada. As pessoas estão sendo reunidas. Nós vamos ler isso na mensagem. Nós estamos vivendo nesses primeiros versículos aqui. Ah, irmão Lucas, mas como assim a imagem está sendo montada? Pesquisa nas notícias. Você vai ver o Papa com o líder dos budistas. Você vai ver o Papa com o líder dos muçulmanos. Você vai ver as igrejas desde a época do irmão Brana. O irmão Brana disse que eles já estavam se envolvendo com o Papa, o líder dos pentecostais. O mundo está num espírito de ecumenismo. Pega os filmes. Os filmes já estão começando a trazer uma ideia subconsciente para as pessoas de que é apenas um Deus. Eu estava vendo um filme há um tempo atrás, campeão de bilheteria, chamado As Aventuras de Pi. Pega a essência daquele filme. Aquele filme é para crianças, adolescentes, e ninguém percebe qual o objetivo por trás daquele filme. O menino é católico, o menino é hinduísta, o menino tem várias religiões e no final qual é a conclusão? É o mesmo Deus. Irmãos, o que é isso? É o espírito de Babel. Daniel 3 é uma repetição do que aconteceu lá em Babel, nós vamos ver isso aqui. E é uma profecia do que vai acontecer agora, porque a Babilônia no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia. Agora vamos lá. Observe. Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém à medida que esse movimento se torna a imagem herege da besta, os santos terão ido no arrebatamento. Então, uma parte a gente pega do movimento, mas conforme ele se torna, a gente vai no arrebatamento. E este pequeno movimento agradável e atraente que começou em companheirismo em Éfeso se tornará um monstro de Satanás que corrompe e engana todo mundo. Porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e dos protestantes, ao se juntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro de sua armadilha religiosa. Agora nós vamos ver um mistério aqui tremendo. Guarda essa palavra, armadilha religiosa. E ou os matarão, por lhes recusar o direito de comprar ou vender, por meio do qual ganhavam a vida. Isto se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituta estão quase que de volta a ela. Neste interim, Roma adquiriu quase todos os suprimentos de ouro. Os judeus têm o bônus e todo o papel. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando de circulação todo o papel e exigindo ouro. Sem nenhum ouro, o sistema desmorona. Os judeus serão apanhados na armadilha, olha a palavra do Mombrano novamente, armadilha, e entrarão na aliança. E a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. Nós não vamos entrar ainda na parte do dinheiro, na parte do papel, embora isso está aqui dentro também, não vamos entrar ainda, certo? Mas eu quero apenas ler mais alguns parágrafos para vocês. Então vocês viram aqui que nós temos um movimento que vai se completando até se tornar a imagem herege da besta. Nós temos algo que começa simples lá atrás e vira um monstro de Satanás. O que é isso que o Mombrano está dizendo? É o que ele explica no primeiro selo. O espírito de Satanás começou como um anticristo através dos nicolaítas. Eram obras. De obras virou doutrinas, de doutrinas virou lei. Então era um espírito anticristo mansinho. Vocês lembram na era de Éfeso? Né? O Mombrana fala que era uma coisa que não se dava para definir ainda. Manso, veio de manso. Aí depois ele vira o falso profeta, quando institui o primeiro papa, quando Nicéia, a igreja católica, se forma. Não é que a igreja católica começou lá, já estava. Nós vamos ler aqui na escritura isso. Isso já estava lá na forma do anticristo. Mas se personificou num homem e se tornou falso profeta. Mas nesse tempo ele muda de falso profeta
para besta. Aí ele vira um monstro de Satanás. O monstro de Satanás que engana todo mundo. Tudo bem? Então vamos continuar aqui, irmãos. Eu quero ler mais alguns parágrafos. Nós nem entramos ainda no nosso assunto da nova ordem mundial, porque para entendermos isso nós vamos ter que voltar lá em Gênesis. Mas vamos continuando aqui, irmãos. Eu quero pegar um parágrafo aqui para vocês, do irmão Brana, para nós entendermos uma base aqui, porque aqui nós estamos lidando com a Babilônia. E nós sabemos que há uma Babilônia nos nossos dias. Mas vamos entender um pouco mais aqui sobre a Babilônia. Então eu quero ler alguns parágrafos aqui para os irmãos. Vamos começar aqui então a mensagem A Marca da Besta, pregada em 13 de maio de 1954 em Jeffersonville. Parágrafo 142. Como em toda parte da Escritura, desde o princípio dos gentios, desde lá atrás em Gênesis, posso provar que Babilônia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Olha só. Começou lá atrás com Nimrod, o filho de Cão, através de idolatria para introduzir ídolos para adorar ídolos. E veio direto através disso, e tão astuto nos últimos dias, que toma o nome de cristianismo, e ainda assim idólatra. Eu estou tentando mostrar para vocês, agora eu estou construindo uma base, irmãos, tá? Estou construindo uma base sobre a Babilônia, porque eu quero mostrar para vocês que Daniel capítulo 3 não é só um evento de Daniel. Ele está no começo da Bíblia, lá na Babilônia. Eles fizeram isso lá. Eles fizeram isso aqui e eles vão fazer isso agora. Então eu estou tentando mostrar primeiro aqui que a Babilônia está de Gênesis a Apocalipse. Eu li um parágrafo para você, eu vou ler outro parágrafo agora. Mensagem de Escritura na parede. Pregado em 8 de janeiro de 1958. Chicago, Illinois. Parágrafo 4. Agora, o nosso assunto nessa noite começa na Babilônia. E a Babilônia se localizou primeiro, ainda está no Sinar. E foi primeiro chamado a porta de Deus, Babel. Babel, e mais tarde foi chamado de Babilônia, que significa confusão. A Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, e aparece no meio da Bíblia, e aparece no fim da Bíblia, no último livro, Apocalipse. E sendo que isso existe através de toda a Bíblia, ela ainda deve existir hoje. Certo? Lembre-se que Apocalipse 17 denuncia a Babilônia mistério, hoje. Mas vamos lá. E também tudo que está na terra hoje, no aspecto das coisas espirituais, tais como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, e todos os cultos e tudo o que temos hoje no mundo, eles começaram em Gênesis. Gênesis significa o princípio. E todas essas coisas, mesmo sob outro nome e outra forma. É a mesma coisa de Gênesis, mas sobre outro nome e outra forma. Mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis trouxe isso. É como uma árvore crescendo, observa. Observa como a Bruna falou ali, né? Começou simples e foi até virar um monstro. Então, ó. É como uma árvore crescendo, chegando à parte superior, onde tudo isso chegará a um clímax, no fim, para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele estabelecerá todas as coisas. E tudo que teve um princípio terá um fim. Somente as coisas que não tiveram princípio não terão fim. Amém? Vamos ler mais um parágrafo. Eu não consegui nem mesmo... Nós estamos chegando ao final dessa primeira parte. Eu não consegui nem mesmo chegar ao meu assunto. Mas nós vamos então... Você pode acompanhar a parte 2. Nós vamos continuar sobre a nova ordem mundial. Tudo bem? Mas eu vou ler mais um parágrafo aqui antes de concluirmos, né? Olha só, irmãos. Então nós vimos ali a Babilônia. Ela está no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia. Agora eu quero ler um outro parágrafo para vocês, para mostrar, observa. Então, vamos focar aqui. Nós temos a Babilônia aqui no meio da Bíblia, onde estamos lendo. Nós vamos voltar lá atrás, no começo, lá em Gênesis, e nós vamos mostrar no final. Então eu quero ler um parágrafo aqui que o irmão Brana vai dizer o que a Babilônia fez lá em Gênesis. Porque nós vamos voltar lá, para entender essa mudança da ordem mundial. A ordem mundial será mudada. Nós vivemos numa ordem mundial hoje, mas ela vai ser mudada. Durante os 3 anos e meio de tribulação é outra ordem mundial. Ah, Lucas, mas por que a gente tem que aprender e saber disso? Porque nós estamos vendo o cenário sendo montado. A gente não vai pegar o show. Mas o cenário está sendo montado. Os eventos modernos estão esclarecendo profecias. Então eu quero ler esse último parágrafo e
Você pode acompanhar então na semana que vem, na próxima etapa. A junção do tempo, 15 de janeiro de 1956, parágrafo 25. Observe, durante aquele tempo havia um homem chamado Nimrod, que saiu e construiu a grande cidade de Babilônia. E confederou todas as cidades circunvizinhas para que todos se unissem. Uma repetição. Aqui, ó. Daniel capítulo 3 é uma repetição do que Nimrod fez. É o mesmo espírito, é Babilônia. Então, ó. Confederou todas as cidades circunvizinhas para que se unissem e ali haveria uma grande cidade que seria a Babilônia. E Deus desprezou aquela federação de ordem mundial, não regional, mundial. Uma federação de ordem mundial. Veja isto hoje, a mesma coisa, confederações. Agora, olha só, irmãos, o que é o espírito profético? O que é o olho profético? Ele olhou lá e começou a identificar no nosso dia agora. Ele diz agora, veja isso hoje, a mesma coisa, confederações trabalhistas, homens se unindo através de sindicatos e através de diferentes guilhões, e através de igreja denominacional. Isso os une, rompe a barreira, quebra o companheirismo entre diferentes irmãos. Confederação. Um dos maiores, escute isso e nós vamos terminar com isso. Confederação, um dos maiores sinais que Deus deu na primeira destruição. Vemos isso aparecendo aqui na última destruição. Você vê isso? A congregação diz amém. Deus te abençoe. Se você tem gostado desse assunto, não perca a próxima parte da nova ordem mundial dentro de Daniel capítulo 3, onde nós vamos realmente entrar no nosso assunto. Que Deus te abençoe, meu irmão. Continue orando por nós. E se você tiver dúvidas, pode enviar no WhatsApp, via comentários, da maneira que você achar melhor. Deus te abençoe.